de que estamos gravando. E vou pedir uma última coisa à Leni, né, como já falei, é membro da minha equipe, para ela ir, se mais gente for entrando, para ela ir fazendo a. O chat não está disponível. Chat não está disponível. Pronto, já vai estar disponível. Permitir que as pessoas entrem na sala na medida que elas forem chegando. Pessoal, então vamos começar propriamente. Como evitar a dupla tributação da renda? Como que eu cheguei nesse curso? Qual que é a história que me leva a esse curso, tá? Essa aula, a minha história. Eu tinha uma carreira super tradicional na área tributária no Brasil. Atuava já com legislação doméstica, professora na PUC Minas, e eu vim fazer um doutorado sanduíche em Portugal. Cheguei aqui, tive que lidar com a burocracia, etc. Quem migra sabe a burocracia que passa. E acaba que eu me apaixonei, me casei, mudei de país e comecei a viver todos os problemas de quem lida com essa realidade de morar em um país e viver em outro país, aliás, de ter renda em um país, morar em outro país e trazer dinheiro para um lado, trazer dinheiro para o outro, enfim. Eu me tornei justamente uma pessoa em mobilidade global e ao ter me tornado uma pessoa vivendo em mobilidade global, eu chego aí a esse desafio, esse grande desafio, que é lidar com a dupla tributação. Então, essa temática tem a ver com a minha história pessoal e também com o que eu já fazia profissionalmente. Aí, quando veio isso tudo, eu resolvi bater lá na Holanda e fazer um mestrado em tributação internacional. E com isso, eu organizei a temática que a gente vai conversar hoje, né, que é parte do curso Orientações Tributárias para Vidas em Mobilidade. Esse curso está com um preço promocional dado ao seu lançamento, né, recente, e também ao fato de que a gente tem semana que vem as declarações de imposto de renda. Então, eu imagino que tem muita gente aí sofrendo, angustiada sobre o que resolver, como fazer, como lidar com a questão do imposto de renda. Eu vou fazer a apresentação, eu não vou vê-los durante o curso da apresentação, então de vez em quando eu vou perguntar se alguém tem alguma questão, alguma consideração. Talvez eu não consiga responder todos os casos em detalhes, porque às vezes os casos são muito complexos, delicados, não caberia aqui dentro de 1 hora, no máximo, que a gente pretende estar aqui, entrar em todos esses detalhes, ok? Então, nossa pauta segue sobre como nasce o problema da dupla tributação, qual que é a diferença principal da tributação do não residente e do residente, soluções que existem no cenário tributário para a dupla tributação, exemplos dessas soluções, os riscos da vida tributária, e depois eu conto um pouquinho mais para vocês sobre o curso e ofertas e mentorias aí especiais para quem ficar até o final da palestra e, né, algumas coisinhas mais. Bom, uma coisa que vai ficar clara para vocês é que pessoas com vidas internacionais têm desafios tributários específicos. Na minha experiência, as pessoas tendem a achar que elas declaram no Brasil o que recebem no Brasil e declaram na Holanda, na Alemanha, na Guatemala o que elas recebem nesses outros países. E não funciona assim na teoria. Na teoria, eu vou mostrar para vocês, não existe essa separação é, rígida entre o que se recebe em um país e o que se recebe no outro. Por que eu estou batendo na palavra na teoria?
Porque a chance de um país descobrir o que está ocorrendo em outro país depende muito dos dois países envolvidos, do montante de valor envolvido, se tem ou não tem muita remessa de um lado para o outro, do tipo de rendimento que se tem, se é um rendimento mais estável ou menos estável. Mas eu vou trabalhar aqui com vocês as regras, o que está nas legislações, as práticas mais comuns, e eu vou comentando com vocês sobre riscos, possibilidades envolvidas nesse tipo de situação. Bom, como que nasce a dupla tributação? O que que acontece que gera a dupla tributação? A dupla tributação nasce porque cada país, de acordo com o critério que definir, vai escolher quando que pode tributar renda, patrimônio, consumo, etc. E a maioria dos países ocidentais, notadamente, mas a maioria dos países genericamente, considera o seguinte: quando você é residente naquele país, aquele país pode tributar a sua renda universal. Ou seja, né, você sendo um residente no Brasil, não importa onde você receber a outra renda, a outra fonte, né, tiver outras fontes de renda, esse valor seria potencialmente tributado no Brasil, ok? Isso é o princípio da universalidade, ele é vinculado à ideia de residência. Depois eu vou comentar com vocês como que a gente constrói o que é residência. A maioria dos países também adota o seguinte critério: mesmo se você for não residente, ou seja, se você não morar naquele país, se tiver uma fonte naquele país que realiza o pagamento do valor, ou o local onde nasce aquele valor devido, aquele país vai aplicar a lógica da territorialidade. O que que isso significa? Toda renda que nasce naquele país, toda renda que tem origem naquele país, também poderá ser tributada. Existe um ou dois, mas eu vou falar só do principal, país, o ocidental, etc., que não adota a ideia da universalidade para a tributação dos residentes e da territorialidade para a tributação dos não residentes. Esse país é os Estados Unidos, tá? Que adotam a ideia de nacionalidade. Ou seja, você pode deixar de ser residente dos Estados Unidos, mas se você é um nacional dos Estados Unidos, os Estados Unidos consideram que pode tributar em qualquer lugar do mundo. Eu me lembro que quando eu ouvi falar dessa regra, eu falei, cara, os Estados Unidos é muito obcecado. Não importa onde você vai, o país te pesquisa, te persegue, você tem que pagar tributo lá em qualquer lugar, de qualquer maneira. E eles justificavam isso com base numa ideia de que se você for nacional, se tiver uma guerra, se tiver uma pandemia, se tiver o fim do mundo, os Estados Unidos tem que ir lá e te salvar. E a verdade é que nos últimos anos a gente teve situações em que, né, os países tiveram que salvar seus nacionais em outros territórios. Então, se você é um nacional dos Estados Unidos, ou se você pretende adquirir uma nacionalidade dos Estados Unidos, o que eu vou falar aqui não se aplica perfeitamente ao seu caso, tá? Os Estados Unidos têm uma postura mais agressiva em relação à tributação internacional. A maioria das coisas que eu vou falar se aplica, mas a gente teria que fazer aí algum tipo de adequação a considerar o princípio da nacionalidade que é adotado pelos Estados Unidos. Bom, mas eu vou trabalhar com a regra, não com exceção. Ou seja,
Quando você se torna não residente em um país, aquele país te tributa com base na territorialidade. E se você é residente no país, o país te tributa com base na universalidade. Como que eu sei se eu sou residente ou não sou residente em um dado país? Depende da legislação doméstica, tá? Então, é a lei do país que você está, que te diz se você é residente ou não. Mas existem algumas regras que a maioria dos países adotam. Mesmo sem visto, mesmo irregular, se você passar 183 dias mais um naquele país, ele costuma te considerar como residente. Você nasceu e nunca saiu daquele país, você já é residente. Você teve algum visto que gera uma presunção de, de uma permanência mais longa, um visto de trabalho, né? Um visto por reagrupamento familiar. Esses vistos que não são vistos com uma natureza por eles mesmos temporárias, geralmente a legislação doméstica considera que você é residente e, portanto, você deve ser tributado naquele país com base na sua renda obtida em qualquer lugar do mundo. E tem um outro critério que é um dos mais difícil de quantificar, que é o centro de interesses vitais. O que que isso significa? Onde a sua vida gira, né? Onde você tem a sua academia, seu filho vai para a escola, etc. Então, tem países que adotam esse critério para dizer que se o seu centro de interesses vitais está ao redor daquele país, concentrado naquele país, você é residente. Portanto, né, é necessário que cada um de vocês que está aqui hoje, que está lidando com uma situação de dupla tributação, se indague dentro da legislação doméstica do país onde estão, se existe essa ideia de permanência para vocês, te considera como residente. E se o Brasil ainda te considera como residente. Mas o Brasil a gente vai entrar um pouquinho mais de detalhe ainda hoje. Bom, então, como que nasce a dupla tributação? Nasce a dupla tributação porque potencialmente dois países podem te considerar residente. E nasce também a dupla tributação porque mesmo que você tenha uma residência só, pode ser que sua fonte de pagamento seja em outro país que também pretende exigir tributo sobre aquele valor. Por exemplo, né, acontece muito aqui em Portugal. A pessoa, né, aposentou lá nos países do norte da Europa, por exemplo, né, Holanda ou Reino Unido, etc., aposentou num país mais frio, etc., e aí ela muda de país. Ela muda mesmo, gato, casa, papagaio, não sei o quê. E aí ela recebe como origem em outro país aquele valor. Então, o país da sua fonte pode querer aqui cobrar tributo e o país da residência também poderá querer cobrar tributo. E pode acontecer que a pessoa gere uma situação, por uma série de motivos, de acordo com as respectivas legislações domésticas, que em dois países se considera que ela tem a residência. E aí é pior ainda, porque aí os dois países vão querer tributar com base na renda universal. Aqui, o país da fonte só vai querer tributar o que nasceu ali naquele país, não vai se preocupar com o que houve ali no país da residência. O da residência é que vai querer atingir o que foi recebido na fonte. Agora, quando eu tenho dois países considerando que eu sou residente, o resultado é: o país da residência vai achar que você tem que declarar o que você recebeu. Aliás, o país que considera você residente, vai considerar que você tinha que declarar tudo que você obteve no país da residência 2. E o país da residência 2 vai achar a mesma coisa.
Ou seja, você tem dois países querendo te tributar com base na renda universal. Claro que aqui, tranquilo até aqui. Alguém tem alguma consideração? Quer mandar aí uma mensagem no chat, fazendo algum comentário? Então, vou presumir que está tudo lindo e maravilhoso. Bom, isso aqui é lógica geral. Para a gente saber exatamente como que funciona, a gente tem que saber os países envolvidos e se existe tratado internacional firmado entre esses dois países. Porque os tratados criam limites a essa tributação universal e a essa tributação na fonte. Nós vamos falar sobre esses limites ao longo dessa apresentação. Bom, e qual é a diferença da tributação do residente e do não residente, além dessa ideia de universalidade do residente e de territorialidade do não residente? O residente, em regra, ele, além de ser tributado na renda universal, ele consegue deduções. Então, quando você calcula lá, vamos supor que você ganha 10 mil reais por mês, ou 10 mil euros, reais, a lógica é mais ou menos a mesma. Esses 10 mil que você ganha por mês, eles não serão integralmente tributados. Por quê? Eu vou tirar aqui uma série de despesas que a legislação permite que eu deduza dessa base de cálculo. Então, ou do rendimento tributável na lógica portuguesa. No Brasil, a gente vai tirar escola, plano de saúde, previdência social, etc. E depois que eu tiro essas despesas, eu aplico as alíquotas do tributo, alíquotas geralmente progressivas, né? A gente no Brasil chega lá aos 27,5%, em Portugal a gente chega aí a uns 40%. O não residente geralmente não funciona assim. Se a pessoa tiver os mesmos 10 mil reais ou euros, ela vai ter essa base, e geralmente, tá? Tudo aqui tem regra, não estou entrando em exceção. Esses 10 mil reais totalmente sujeitáveis a uma alíquota fixa. E aí, quando que vale mais a pena estar no regime do residente ou não residente, pensando só numa lógica de economia tributária? Vai depender, portanto, do tanto de deduções que você tem e do sistema de alíquota progressiva que você tem naquele país, considerada a sua renda universal. Então, vamos supor que uma pessoa só tem esses 10 mil reais. Você tem que ver, ele teria que sujeitar aí, fazer uma simulação, considerando o tipo de rendimento, porque isso afeta a alíquota, e as deduções eventuais que ele tem. Então, por exemplo, no Brasil, a regra, mas tem exceção, da alíquota fixa é de 15%. Né? Agora, quem está, né, com uma renda de 10 mil reais no Brasil, boa parte dessa renda já está na alíquota de 27,5%. Pode ser que para essa pessoa, que às vezes está morrendo de medo de começar a ser tributado como não residente, valesse a pena, pode ser, né, passar a ser tributado como não residente no Brasil, mas ainda terá a tributação do país em que ele será considerado residente, tá? Então, isso aqui não fecha o nosso raciocínio, mas começamos a construir aí uma base que a gente vai conseguir fechar o raciocínio de olhar o conjunto da tributação. Tranquilos? Eu vou olhar aqui para o Wesley, que está com a carinha aparecendo. Eu vou ver se ele está com cara de tranquilo. Eu acho que ele está com cara de tranquilo, então me dê um joinha, vou seguir, tá?
Bom, isso tudo que eu falei nessa telinha aqui vale para o Brasil, vale para a Alemanha, vale para boa parte dos países ocidentais. Eu diria para praticamente todos. O Brasil segue mais ou menos essa lógica, mas como eu já comentei algumas vezes, ele complica um pouco alguns detalhes. Vamos lá. Então, era residente no Brasil, me tornei não residente. Depois a gente fala como que se torna não residente. Passei a me sujeitar ao princípio da territorialidade, tributação na fonte, 15% em regra e 25% se eu for para um paraíso fiscal. Tem exceção aqui que pode ser da lei mesmo brasileira, ou pode ser que venha de tratado de prevenção de dupla tributação. Mas tem mais. Quando um brasileiro se torna não residente, ele vai ter restrições à titularidade de contas bancárias e investimentos. Por quê? Porque, por regulação do Bacen, do Banco Central, o tipo de conta que o residente e o não residente pode ter para evitar fraude, etc., é diferente. Então, em tese, se você é não residente, você mudaria o tipo de conta bancária que você tem e o tipo de investimento que você pode fazer, tá? Pessoal, de novo, eu estou trabalhando aqui com vocês da perspectiva mais conservadora possível. É muito provável que algum de vocês tenha um colega que, né, esteve aí numa situação migratória, saiu do Brasil, fez a saída definitiva, não contou para os bancos e não aconteceu nada. Contou para o banco e não aconteceu nada. Mas também acontece o contrário, a pessoa conta e acontece o que deveria acontecer. Leis não são força da gravidade. Se eu largo essa caneta, ela cai. As leis dependem de alguém exigindo a sua aplicação para a sua eficiência, tá bem? Então, pode ser que vocês deem sorte, nunca aconteça nada de ruim na vida de vocês, e pode ser que dê azar e apareça uma bolada tributária daqui 4 anos, 5 anos, que é o tempo que eu fiz com o tempo para mexer nisso. A Maria aqui perguntou se essas regras valem para o Reino Unido. Sim, o Reino Unido adota essa lógica global que eu estou comentando com vocês. Bom, outro fato que acontece quando uma pessoa se torna não residente da perspectiva brasileira é que isso pode impactar a sua fonte pagadora ou as sociedades da qual fazem parte. Por exemplo, é vedado que uma empresa optante pelo Simples Nacional tenha sócio domiciliado no exterior. Da mesma maneira, a gente tem restrições a entidades de assistência social que façam remessa ao exterior. Então, na avaliação, um segundo. Na avaliação da questão da não residência, a pessoa tem que estar... Eu tô aqui em Porto. Está em Porto, Carlos? A gente está sabendo. Opa, boa noite. Boa Pastelzinho noite. pra gente? Delícia, hein? Eu vou bloquear aqui o áudio Não do vai ter Carlos. mim, não? Pronto. Bom, então, como eu estava desenvolvendo, essa avaliação sobre, né, se tornar não residente, reconhecer a sua não residência, estruturar a sua não residência, depois eu vou explicar isso melhor, ela tem que levar em consideração diversos elementos, né? Desde o fato de que a manutenção da residência atrai a tributação em bases universais, que não é uma boa ideia, mas também essas mudanças da forma de tributação, que nós já comentamos, e eu diria que, na minha experiência, nas consultorias, etc., as pessoas também refletem muito sobre as mudanças dos tipos de investimentos que elas têm e esses impactos possíveis sobre as fontes pagadoras. Quem trabalha com, vou pôr aqui um outro elemento que me lembrei agora,
atividade rural, alguns outros benefícios fiscais que a pessoa possa ter, né? Por exemplo, né, ao fim das deduções, isso aqui acaba podendo também pesar na avaliação dela sobre se tornar ou não se tornar não residente. A tributação propriamente dita, ela pode ser muito amenizada pela existência do tratado. Agora, esse campo aqui, né, eu digo assim, o valor da tributação pode ser muito impactado pelo tratado. Agora, essa questão da restrição da titularidade da conta bancária, impacto sobre as fontes pagadoras, aí é mais delicado. O tratado não entra nesses elementos. Ih, já tá, agora está ao contrário, está chegando pergunta. A Lili perguntou assim: se uma pessoa com dupla nacionalidade, BR e Reino Unido, sai do Brasil e se muda para o Reino Unido, definitivamente não fez a declaração, recebendo rendimentos apenas no Reino Unido, pode ser tributado como residente ou não residente no Brasil? Eu vou te responder isso ao longo da aula. Não vou responder agora, não. O Mauri. Depois eu te respondo também, Mauri. Essas duas perguntas eu ainda vou trabalhar a teoria que vai ajudar a responder as duas. Bom, soluções para dupla tributação. Os acordos de dupla tributação são as primeiras soluções e, portanto, se alguém aí está pensando em mudar de país para país, eu sugiro tentar mudar, né, se existir liberdade e se vai manter fontes pagadoras no Brasil, o ideal é tentar mudar para um país em que o Brasil tem acordo de dupla tributação. Facilita a vida, tá? Se isso estiver no campo das suas escolhas. Bom, não tem acordo. A gente pode dar uma olhada no que existe na legislação doméstica daquele país para o qual você vai. O Brasil, além de ter uma regra que ajuda a mitigar a dupla tributação, né, de quem vem de outro país e manda para o Brasil alguma coisa, ele ainda tem uma regra da reciprocidade. Muitos países têm essa regrinhazinha aqui na sua legislação doméstica, segundo a qual eles mitigam a dupla tributação. Mitiga-se a dupla tributação desde que, como mitigam a dupla tributação? Desde que o outro país faça a mesma coisa para alguém que estivesse numa situação espelhada. Então, por exemplo, o Brasil prevê que se houver recebimento aí, né, de um outro país em que houve a tributação, o Brasil vai poder considerar essa tributação aqui no imposto de renda da pessoa física. Então, teve uma tributação no país A. O Brasil vai considerar essa tributação A, vai adotar alguma coisa que mitiga a dupla tributação, desde que, se eu tiver uma pessoa lá no país A recebendo dinheiros do Brasil, a mesma coisa fosse possível. Isso é a regra da reciprocidade. Bom, e como que funcionam essas soluções, tá? As principais soluções. Quando eu tenho aquela questão da dupla residência que eu já comentei com vocês, eu tenho no tratado um critério de desempate, que eu vou aprofundar com vocês aqui, e nesse critério de desempate vai se falar o fulano ou Beltrano é residente só em um país. Ou a pessoa vai ter aí, buscar formalizar a sua saída quando o país exige essa solução. E temos
a relação quando temos a fonte versus a residência. O que é uma situação fonte versus residência? Que o colega estava levantando. A fonte no Brasil, a aposentadoria dele, vai morar em outro país e receber aposentadoria. É o cara que tem participação numa empresa e recebe dividendos dessa empresa que está residente em outro lugar, que remete para ele os dividendos. Quando eu tenho essa relação fonte-residência, os tratados geralmente, tá, determinam, podem, aliás, geralmente não, tem algumas situações que eles determinam que vai ter tributação ou só na fonte ou só na residência, tá? Para responder quais tratados, impossível, tem que olhar tratado a tratado e ver quando que o tratado concede uma tributação exclusiva em uma das duas fontes. Geralmente, em uma das dois países. Geralmente, ele concede a tributação no país da residência. Ou, o tratado também faz, mas também é muito comum na legislação doméstica, compartilhar a competência. Como que faz isso? O país fala assim, olha, o país, eu tenho 2 países, vou aqui pôr, que eu imagino que tem mais público com esse perfil, Brasil e Portugal. Aí lá no tratado vai falar assim, o valor oriundo do Brasil será tributado no Brasil. Então, vou ter aqui imposto de renda retido na fonte. E Portugal, quando tiver lá o IRS, vai considerar uma parte aqui do imposto de renda recolhido no Brasil. Pode ser que eu tenha uma restrição na fonte, que determine-se que o Brasil pode tributar no máximo X%. Tá? E pode ter situações em que não tenha isso, que o Brasil pode tributar em quantos por cento quiser, e o outro país concede um crédito que geralmente tem algum limite em relação a esse imposto recolhido no outro país. Ok? Entender a lógica? Continuando. Agora eu vou mostrar para vocês algumas soluções na prática. Expliquei um pouquinho agora da teoria, vou mostrar essas soluções na prática. Obviamente, impossível mostrar todos os detalhes de todas as soluções. Esse aqui, ó, é a solução para quando temos dupla residência. Então, vamos imaginar, assim, um nômade digital que fica para um lado de um país, para um lado do outro país, não sei o que, etc. Se houver tratado, e considerando as duas legislações, as legislações dos dois países, você te considerar que existe a dupla residência, você vai seguir uma ordem aqui para buscar entender onde que essa pessoa é residente. Então, por exemplo, ela tem habitação permanente? Se ela tiver habitação permanente num país e não no outro, é no país que tem habitação permanente em que ela vai ser a residente. Se ela tiver habitação permanente nos dois países, tem que se olhar o centro de interesses vitais dessa pessoa, que esse lugar onde ela tem o grosso econômico, familiar, etc. dela. E assim sucessivamente. O que é importante a gente estar alerta aqui em relação a isso? Eu peguei aqui um modelo, tá? Cada tratado pode ter algum detalhezinho aqui para definir onde que você é residente, se você é uma pessoa aí que anda muito de um lado para o outro. É o meu caso, inclusive. Bom, então, brincando aqui com um exemplo, né? Então, o João, ele tem uma casa em Portugal. O João é um jogador de futebol, então ele passa muitos dias aqui em Portugal, mas ele também tem casa no Brasil.
ele tem investimentos, a família dele ficou lá, então sempre que ele pode, ele está para lá. Então, o João é uma pessoa típica de ser potencialmente alegada à dupla residência dele. Por quê? Porque ele mantém essa vida nos dois países. E aí, o que, que ele teria que fazer? Vir aqui ponto a ponto dentro do tratado daquele determinado país para descobrir onde que ele é residente, onde que a renda universal dele é tributada. E no final das contas, se nada resolver, vai para o critério da nacionalidade, se nada mesmo resolver, acordo dos dois países. Por quê, né, gente? Imagina, se você é considerado residente nos dois países, você tem um problema seríssimo. Todos os investimentos, rendimentos, etc., que se recebesse, né, no Brasil, teriam que ser declarados em Portugal e vice-versa, e o sistema de crédito que eu já comentei com vocês, ele não seria eficiente, né? Ele não seria eficiente porque os dois países seriam considerados, considerar-se-iam, né, países da residência. Bom, além do critério que eu acabei de comentar com vocês, os tratados fazem isso que eu comentei com vocês sobre o compartilhamento da possibilidade de tributação. Eu vou trabalhar um artigo com vocês, eu sei que muitos de vocês não são do direito, mas eu acho legal que aí vocês vão começar a se tornar mais aptos a lerem os tratados e entenderem como é que funciona. Então, olha o que está dizendo. Os ganhos que um residente de um estado contratante, então, o que um residente em um estado contratante, então, que a pessoa receber, né, um residente do estado contratante, auferir da alienação de bens imobiliários considerados situados no outro estado contratante. Então, eu tenho aqui um bem que foi vendido e gerou din-din, podem ser tributados nesse outro estado. Então, esse dispositivo está falando que o rendimento que se obtiver, né, o ganho de estado é o filho da alienação de bens imobiliários considerados no artigo tal e situados no outro estado contratante, podem ser tributados nesse outro estado. Lembrem, o país da residência sempre tributa com base universal. Então, ele vai tributar esse rendimento aqui. Ele pode não descobrir, pode passar batido, pode passar escondido, mas se ele descobrir, esse rendimento é tributado. Mas esse artigo também está autorizando que o país da fonte, então, que é esse país de cá, também tribute esse valor. Professora Pilar, pelo amor de Deus, isso vai dar dupla tributação. Vai dar dupla tributação, sim. A tributação na fonte e a tributação da residência. Como que isso vai ser mitigado, né? No país da residência, quando for lá ter o cálculo do imposto de renda do país da residência, se essa pessoa se organizar, porque tem várias coisas burocráticas, ela vai poder, com limites, mas ela vai poder tirar o imposto de renda que ela pagou no país da fonte, para fins de ver quanto que ela vai ter que pagar no país da residência. Bom, e aqui nós temos a regra do Brasil, que é bem parecido com isso que eu acabei de dizer. A regra do Brasil, quando eu estou falando de uma pessoa física do Brasil que declara rendimento de fonte situada no exterior, ou seja, a pessoa que reside no Brasil e tem rendas oriundas de outro país. Se houver reciprocidade de tratamento ou acordo, mas a gente já comentou acordo, ela poderá fazer o quê? Deduzir
do imposto apurado na forma do artigo tal, o cobrado pela nação de origem daqueles rendimentos. Se a gente olha a legislação inteira, eu que coloquei só um dispositivo, a gente vê que isso aqui tem limite. Mas já ajuda, não é? Já ajuda bastante. Perdão, o limite está aqui no parágrafo 1º. A dedução não poderá exceder a diferença entre o imposto de renda calculado com a inclusão daqueles rendimentos e o imposto de renda devido sem a inclusão dos mesmos rendimentos. Tranquilos até aqui? Considerações, comentários? Vou abrir o chat. Ok, as perguntas estão bem específicas, eu vou chegar nelas depois. Essa regra que eu falei para vocês do Brasil é adotada por diversos países. Gente, eu vou precisar de um minuto para tossir. Pessoal, desculpa aí, a Pilar tá meio doente, tá? Ela só deve estar engasgando ali, mas ela já volta, viu? 2 minutinhos. Oi, Kelly, se levantou a mão, alguma coisa que eu possa ajudar? Oi, gente. Eu tava aqui entretendo eles enquanto você voltava, tô brincando. Vai lá, Não, Fia. foi sem querer, viu? Desculpa. Tá, já Gente, então. eu tenho um bebê pequeno e ele me contamina e eu contamino ele. Então tem sido assim com a tosse. Vou pedir desculpa e vou dar continuidade.
Pronto, acho que agora eu consigo. Bom, sou residente fiscal no Brasil. Como deixo de ser residente? Tá? Nesse ponto, a gente vai voltar muito numa coisa que eu falei com vocês. Existe uma diferença da perspectiva legal e da interpretação da Receita Federal. Se a gente olhar para a legislação, vai dizer o seguinte: para se tornar imediatamente não residente, seria necessário fazer a comunicação de saída definitiva, a declaração de saída definitiva, comunicar as fontes pagadoras para mudar a forma de tributação, que vai ser retenção na fonte, sem dedução, alíquota fixa, e eventualmente observar o tratado se ele tem alguma regra sobre o assunto. No entanto, se você passasse mais de 12 meses fora do Brasil, cortando o vínculo com o Brasil, após esses 12 meses, você seria considerado não residente. Isso é a literalidade da legislação. Não funciona perfeitamente assim. Esses 12 meses, especialmente. A Receita Federal considera, se você continua fazendo a declaração de ajuste anual, você está informando para a Receita Federal que você quer continuar residente no Brasil e sujeitar a sua renda à tributação universal. E, portanto, você teria que declarar os seus rendimentos obtidos em qualquer lugar do mundo. Portanto, é uma prática que os brasileiros fazem muito, dividem a renda. Aqui obtém no Reino Unido, em Portugal, eu tributo lá. Não faço a minha declaração de saída, ou até faço, mas continuo fazendo a declaração de ajuste anual. Você está criando uma situação em que a Receita Federal tenderá a te entender como residente, te tributar na renda universal, se ela souber um dia. Como que ela pode ficar sabendo um dia? Remessa de valores, ida e vinda de dinheiro para um lado e para o outro, são elementos que chamam a atenção sobre esse tipo de situação. Continuando. Bom, o que gera de risco essa dupla vida tributária? Você continuar como residente nos 2 países, fazer as declarações separadas, etc. O primeiro risco é, eventualmente, a Receita Federal vir a descobrir essa situação, seja a Receita do Brasil, seja do outro país em que você está, tá bem? Isso pode gerar um passivo tributário acumulado, ou seja, o que você deve de tributo, ele engorda ao longo dos anos, por causa dos juros e da correção monetária. Multas tributárias também. Você deixa de gerir as possibilidades dos tratados existentes ou dos acordos de reciprocidade. Então, você pode perder a oportunidade de evitar ou mitigar a dupla tributação internacional. Eventualmente, dependendo da sua atividade, do que você faz, você poderia se adequar seu modelo de negócio, modelo de fazer dinheiro, para se beneficiar dos tratados. Pode perder também benefícios fiscais locais. Em situações mais drásticas, você pode até ser acusado de algum tipo de crime. Vou dar um exemplo para você.
Imagina que você fica fora do Brasil durante 10 anos e continua, né, atuando como residente. E aí, depois dos 10 anos, você resolve voltar, por qualquer motivo. Gato, família, papagaio, doença, saúde, casamento, não sei o quê. E aparece com uma bolada de dinheiro que você nunca tinha contado para a Receita Federal que existia. Se você tinha um trabalho fixo, contra-cheque, fica até mais fácil de comprovar que a origem desse dinheiro é lícita. Mas dependendo do tipo de atividade que você tem, esse retorno com valores significativos que não foram declarados pode gerar suspeita de lavagem de dinheiro, não é? O fato de que você não declarou pode ser considerado sonegação, e uma sonegação grave pode levar também a enquadramento como crime tributário. Isso depende do tipo de rendimento que você tem, do seu plano de vida, se você quer ou não quer voltar, se você está fazendo muito dinheiro, se não está. Então, por exemplo, uma vez eu tive um caso de uma senhora que era empregada doméstica nos Estados Unidos, ficou muito tempo lá e guardou um dinheirão. E continuou declarando no Brasil, né, fazendo a declaração de ajuste no Brasil como se fosse residente. Resultado dessa história toda, ela tinha dificuldade de voltar com o dinheiro quando ela cumpriu com o que ela queria, que era retornar ao Brasil com um valor significativo. Como já comentei com vocês, ao mesmo tempo, né, a escolha pela não residência, a informação da não residência, pode mudar as formas de investimento que você faz, pode aumentar o custo da sua conta bancária. Então, a gente, quando está trabalhando com esse cenário, a gente vai trabalhar com um cenário de entender riscos, possibilidades, entender a regra, sabendo que nem sempre a regra pega a gente, para lidar aí com esse ambiente, com a tributação internacional. Eu agora vou comentar rapidamente sobre o curso, e depois que eu comentar o curso, eu vou voltar nas perguntas. Eu não sei se eu vou ter tempo de resolver todas, até porque eu estou com essa questão da minha voz, mas eu vou tentar, ao menos, comentar a maioria das questões que foram apresentadas. Tem algumas questões aqui que elas são muito delicadas. Eu posso dar norte, mas eu não posso dar resposta taxativa sem olhar o tratado, sem olhar os detalhes, etc. Bom, pessoal, a gente sabe, né, que esses aulões gratuitos, eles têm quase sempre um escopo, eles estão ligados à venda de um curso. Eu estou vendendo meu curso Orientações Tributárias para Vidas em Mobilidade. É um curso que eu construí em virtude da minha carreira profissional, que já era no tributário no Brasil. Lidei com todos esses problemas e vou dizer que, ainda lido, eu tenho uma situação específica que deixa a minha solução bem delicada. Eu não sou dos casos fáceis, eu sou dos casos difíceis. Tenho uma família internacional, minha irmã também mora fora, mora no Canadá, então a gente vive lidando com esses problemas. E é um curso com a minha experiência acadêmica, didática, etc. Tem aqui, eu já vi alguns alunos meus também. Eu sou uma pessoa muito didática na maneira como eu apresento conteúdos complexos. Eu geri e organizei a informação da melhor maneira possível para que uma pessoa consiga entender a fundo isso. Porque quando você vai para uma vida em mobilidade,
exceto se você tiver muita certeza que você não volta nunca mais para o país de origem, cortou laços completamente, vai fazer sua vida integral em outro país, sem fonte de renda em outro país. Se você não é essa situação muito fechadinha, você vai lidar com esse desafio boa parte da sua vida. Bom, o curso, ele está com um preço promocional para quem se inscrever até essa sexta-feira. Até porque imagino que vários de vocês estejam aí com o desafio do imposto de renda e, portanto, com o final da declaração até a próxima semana, o ideal é que se veja o curso até essa semana que vem. Ao final da semana, o curso volta para o seu valor original, que é R$ 350, e ele está, se eu não me engano, a R$ 99. 99. 99. E, portanto, né, tá com um valor muito, muito, muito acessível para um conhecimento técnico, raro e organizado por quem vive essa experiência. Os primeiros que se inscreverem no curso, tá, vão receber uma mentoria online coletiva só para aquelas 5 pessoas, não dá para ser mais, porque senão a gente não consegue resolver as perguntas, ok? E quem se inscrever até amanhã, eu vou sortear uma mentoria individual. O que é a mentoria? É um pouco diferente do que a gente fez hoje. Ao invés de eu apresentar uma teoria que vocês podem aplicar ou não, no caso de vocês, eu pego os casos específicos, abordo os casos específicos e a gente busca aí orientações e soluções, porque às vezes a gente tem que orientar vocês sobre os caminhos. Outro dia eu tive um caso de uma pessoa que era dos Estados Unidos, nós chegamos à conclusão que ele a gente ia ter que conversar com o contador dele estrangeiro, mas que ele também abriu uma PJ no Brasil. E essa foi a orientação. Nós fomos aí e caminhamos para a abertura de uma pessoa jurídica no Brasil. A gente já teve solução. Situação que a gente teve que falar, olha, agora todo mês você vai ter que aproveitar crédito, né, lidar com isso todo santo mês, e aí você vai ter que procurar um contador, e aí a gente explica mais ou menos o que o contador vai ter que fazer, o contador do país onde a pessoa está residindo. Então, na mentoria, a gente busca definir uma estratégia mais ligada à realidade daquela pessoa, e depois dessa adequação estratégica, a gente dá o norte para ela. No curso, o que é o diferencial do curso? Justamente uma visão de todo com mais detalhes para que escolhas e caminhos informados sejam feitos, ok? Então, é isso. A mentoria em tempos, né? A mentoria individual em tempos normais é R$ 700. E, portanto, quem se inscrever vai ter essa mentoria coletiva para os 5 primeiros inscritos e vou sortear uma mentoria individual para os inscritos até amanhã. Essas mentorias vão ocorrer no início da semana que vem, dado ao prazo do imposto de renda. Bom, fechado isso, vou respirar para não tossir de novo e vou passar rapidamente, dado o horário, nas questões. Impossível responder todas em todos os detalhes. Começar aqui com o caso da Lili. Se uma pessoa com dupla nacionalidade, Reino Unido e Brasil, se muda para do Reino Unido e definitivamente não fez a declaração, recebe rendimentos apenas no Reino Unido, pode ser tributado como residente ou não residente no Brasil? O Brasil não adota a regra da nacionalidade. Ela saiu, não ficou mais de 12 meses, não faz declaração de ajuste anual, não age como residente no Brasil e só tem rendimento no Reino Unido, essa pessoa está nos melhores cenários possíveis,
tá? Ela provavelmente vai ser considerada não residente no Brasil e, portanto, ela é residente no Reino Unido, sua fonte é no Reino Unido, situação relativamente tranquila. O Mauri, renda 100% no Brasil, algumas tributáveis, outras isentas. Previsão de transferir 20% da minha renda para viver em Portugal. O IRS português depende, a alíquota depende do tipo de rendimento que você tem. E também o resultado final, Mauri, vai depender da natureza dos seus rendimentos. Se seu rendimento é aposentadoria, vai para uma alíquota do tratado. Se seu rendimento é dividendo, vai para outra alíquota do tratado. Então, eu não consigo te responder isso em tese, tá? Como que o fisco vai saber se o valor for transferido 2 ou 3 vezes por mês? Por vários motivos, né? Por ano. Primeiro, você vai ter que abrir uma conta aqui, né? E se tendo que abrir uma conta aqui, já é um indício. Segundo, se os valores são altos. Terceiro, a instituição que você utilizar para fazer essa transferência. Se os valores são baixos e o período é curto, isso tudo pode passar batido, pode ser como se você fosse um turista. Agora, se os valores são altos, as remessas são significativas e repetitivas, aí você começa a atrair o fisco. Pelo que você está me narrando, eu acho muito difícil você não se tornar residente fiscal em Portugal e você vai ter que lidar com o tratado. O imposto seria incidente em Portugal somente sobre a renda transferida? Em tese, não. Em tese, toda a renda que você tivesse do Brasil seria tributável em Portugal. No entanto, isso não quer dizer que o fisco brasileiro vai descobrir. O IBSEM. Os Estados Unidos, tributos nacionais que estão residentes lá, tá? Eu não sou especialista, não posso te falar detalhes da tributação dos Estados Unidos, mas, como eu falei, existe lógica internacional que a gente vai pegando, né, trabalhando com os clientes, etc. O termo residente fiscal nem sempre é o mesmo termo para, como eu digo, para outros campos do conhecimento. Então, às vezes, você tem um visto que não tem visto o nome de visto de residência, mas você é residente para fins fiscais, tá? Então, vou te dar um exemplo mais grosseiro. Visto de trabalho, tá? Não é visto de residente, mas visto de trabalho geralmente gera condição de residente fiscal. A Isabela, e eu acho que eu vou... O Antônio, Leni, tá perguntando aqui. Você mandou a grade, obrigada. Pessoa que não deu saída definitiva, mas possui renda de 100% no Brasil, proveniente de uma empresa da qual é a única sócia está no Simples. O lucro distribuído da pessoa física no Brasil não sofre tributação, realmente, é isento. País de residência, Espanha, deveria tributar os valores? Certo. Então, sim, eu não me lembro de cabeça detalhes sobre o tratado Brasil-Espanha, teria que abrir tanto se tem e as regras. Mas sim, dentro da lógica geral, a Espanha deveria tributar esses valores. Você tem um outro risco aí, que é a questão do Simples, dependendo da receita, etc., tem outros caminhos possíveis, né? O país de residência deveria tributar os valores, certo? Como dividendos ou como renda? Provavelmente como dividendos, tá?
tem algumas expressões internacionais que elas são bem padronizadas, né? Lucro distribuído para sócio é dividendo. E geralmente dividendo tem alguma tributação mais benéfica comparado com outras fontes de renda, considerando que já houve uma tributação da pessoa jurídica. Mas não posso garantir isso a respeito da Espanha. Isabela, na mentoria a gente abriria o tratado e analisaria em conjunto, pensando na sua renda, na sua receita e como que funciona. Que bom que você achou didático. A Maria está aqui falando que, né, não existe o tratado. Maria, uma solução possível para você é olhar se tem aquela regra da reciprocidade. Tá? Eu imagino que o Reino Unido deve ter, porque é um país com muito imigrante, então deve ter alguma coisa em relação à reciprocidade. Pessoal, acho que respondi as principais dúvidas. Eu vou começar aqui a fechar a reunião. Convido vocês a fazerem o curso. Vou pedir aqui para mandar o link de novo. A Luciana perdeu o link do curso. Lembro, 5 primeiros inscritos, nós vamos fazer uma mentoria coletiva online, que a gente pode entrar nos detalhes. Para essa mentoria coletiva, eu ia pedir algumas informações pessoais, então quem for participar, eu vou fazer uma mini entrevista, mandar uma série de perguntas que vocês têm que responder. E quem se inscrever até amanhã, a gente vai fazer o sorteio de uma mentoria individual. O preço está promocional. Eu vou puxar minha sardinha, não tenho outra opção. Sou uma profissional experiente, didática e clara e humanizada, ou seja, eu tento entender um pouco o que vocês querem na vida, porque isso afeta muito a parte do planejamento tributário. Até sexta a gente tem esse preço promocional e a partir de então a gente começa a trabalhar com o preço integral. Luciana, já que você está tendo esse problema, eu não sei se tem alguma coisa a ver com a Hotmart estar disponibilizando para outro país, deixa aqui o seu e-mail e a gente te manda o link, mas a gente também, a equipe, vai mandar o link para todos que participaram hoje para aquisição. Abriu, tudo bem, muito bem. Então é Só isso. conferindo aqui com a Kelly, perguntou se a gente vai disponibilizar o PDF desse curso. Eu fiquei sem saber. Da aula de hoje a gente pode Da encaminhar aula de hoje, para os que ficaram até o final de prêmio. E no curso a gente tem muito mais slide, né? Esse aqui hoje a gente eu acho que são uns 20 slides. No curso, como a gente entra em muito mais detalhe, vou até abrir aqui. No curso a gente tem uns 100 slides. Vou tirar aí uns que, né, não são informativos, mas é muito mais informação, muito mais detalhe que é apresentado para vocês. Nessa perspectiva, né? Porque eu posso dar uma solução para vocês hoje, a fonte de renda mudar, a estrutura mudar, por isso que eu acho que é legal realizar o curso, e aí vocês recebem uma apostilinha, né? Não é uma apostila, mas os slides bem mais complexos, bem mais completos. É isso, foi um prazer estar aqui com vocês. Lili, recomendo sim para quem quer só aprender, tá? Eu acho que a Lili já foi minha aluna, não tenho certeza. Mas ela me segue lá nas redes sociais. Nas redes sociais eu falo de vários assuntos, não falo só sobre isso, mas quem tiver interesse em vida internacional, tributação, falo um pouquinho também da vida da minha maternidade, vocês podem me seguir lá. O perfil é Pilar Tributário. Ok?
Então é isso. Aqui a nossa equipe colocou o nosso e-mail também. Se daqui a um tempo você voltar, nossa, não quero resolver isso agora e tal. As minhas mentorias individuais, eu só vou abrir essa semana pouquíssimas, porque como imposto de renda semana que vem, né, a agenda está super lotada, mas pode ser que vocês resolvam tomar essa decisão mais para frente. Tá aí o contato do seu imposto para eventualmente a gente conversar em outra oportunidade. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Não se esqueçam que temos aí condições especiais essa semana para os primeiros inscritos e também para inscritos até amanhã. Um abraço a todos e até a próxima.